Boa noite, professor Norimar. Boa noite, demais colegas. O grupo 1, formado pelo Alberto, pelo Cícero, pelo Luiz, pelo Vinícius e pelo Átila, vai apresentar três processos de usinagem: o processo de torneamento, de rasqueteamento e jato d'água. Torneamento já é um processo muito conhecido quando a gente se trata de usinagem. É um sistema bem simples, um processo bem simples, onde há a rotação da peça por fixação na placa, juntamente com o spindle da máquina, e essa peça entra em contato com a ferramenta de corte. Essa ferramenta de corte ela exerce um avanço sobre a peça, seja no sentido axial ou no sentido radial, para determinar aí o formato da peça desejado. Isso tudo é feito por uma ferramenta de corte determinada como aresta. Aqui um exemplo de um torno manual, convencional, torno mecânico, onde há esse carro com as ferramentas de corte, ele movimenta aqui ao longo da sua régua e do seu fuso esférico, indo em direção a essa placa. Essa placa vai fixar da peça e ela gira em conjunto com a peça, e a ferramenta de corte vem e exerce o contato para a gente determinar aí o padrão que a gente quer da peça, o formato que a gente deseja. Aqui, basicamente, um torno CNC, um formato de torno CNC, que é basicamente o mesmo formato, o mesmo processo de usinagem do torno mecânico, só que aqui ele já é computadorizado e ele exerce aí a programação de acordo com um programa com coordenadas geométricas. Aqui, no caso, há a placa onde há a rotação e essa parte aqui é chamada de torre. Essa torre exerce aí movimentos axiais e radiais em direção à peça e a ferramenta vai fixada aqui no meio do porta-ferramentas para exercer o contato com a peça que é girada aqui embaixo. Aqui um exemplo de placa de fixação, onde essa placa é o que exerce a rotação, é o que vai fixado ali no tirante do torno, que gira de acordo com o spindle. Aqui castanhas de fixação, sejam elas internas ou externas, dependendo do tipo de peça que você vai usinar, e elas têm essas ranhuras para poder fixar melhor na peça. Essas castanhas, elas fazem aí o sentido de blocagem em direção à peça toda vez que você coloca ela no torno, para ela poder ser fixada. Aqui, falando sobre a geometria do corte, nós temos aqui o esboço de como seria esse corte. Aqui a ferramenta exercendo o avanço, seja no sentido radial ou axial, e a peça sendo rotacionada ao longo de um eixo. Aqui demonstrando como é feita a nossa usinagem de torneamento. Aqui, basicamente, o tipo de ferramenta com os graus, aqui, os ângulos que a gente pode ter ao longo dessa ferramenta. Ângulo alfa, ângulo de incidência, beta de cunha, gama de saída, H é a espessura de usinagem e HC é a espessura do corte, ou seja, o tamanho do cavaco. Aqui no caso, o ângulo de saída ele pode ser positivo, negativo ou nulo, e assim como o ângulo beta ele vai definir aí se há maior ou menor atrito entre a superfície da peça e da ferramenta, e tendo maior atrito, nós temos um grau aí maior de temperatura, ou aumento da temperatura, e isso não é bom para alguns tipos de materiais. Então, todo tipo de material da ferramenta, assim como o material da peça, já é padronizado para cada tipo de usinagem. Então, para aço nós temos um, para ferro fundido outro, para cobre nós temos outros, e assim vai, já é meio que padronizado. E sempre o material de corte aqui da ferramenta tem que ser um material que vai desgastar menos do que a peça. Logicamente que ele vai haver um desgaste, mas esse desgaste tem que ser inferior à peça. Além disso, falando aqui também, citando que o torneamento serve para fazer peças cilíndricas ou cônicas. No caso aqui, a descrição de algumas ferramentas, aqui seriam os insertos, também conhecidos como pastilhas. Aqui a demonstração de como o inserto é fixado numa ferramenta chamada briquete, que é de troca rápida, e aqui exercendo a usinagem nesse pino com a formação de cavaco. Esse pino rotaciona e essa ferramenta exerce o contato aqui. Aqui no caso seria uma briquete, uma bites, que é de aço rápido, utilizado aí muito no torno manual. Aqui, parâmetros de rugosidade, para a gente determinar aqui o acabamento. Aqui está o processo de torneamento comparado com os demais processos. Aqui nós temos três faixas de análise. Desbaste superior, que seria aí uma usinagem mais grosseira, com RA, rugosidade RA de 50 a 25 micrômetros, usinagem comum de 12,5 a 0,8 micrômetros e métodos especiais, que são usinagens de precisão de 0,8 a 0,3 micrômetros. Aqui nós temos vários tipos de torneamento citados, mas nós vamos abranger apenas esses 5: faceamento, perfilamento, sangramento, rosqueamento e recartilhado, assim como pede o roteiro do nosso trabalho. Faceamento, geração de superfície com orientação perpendicular ao eixo da peça. Então nós temos esse eixo de rotação da peça, a ferramenta exerce aqui o avanço ao longo desse plano,
formando aqui então uma face, por isso o faceamento. Então essa face aqui será planificada e perpendicular em relação a esse eixo. Perfilamento, geração de superfície chanfrada ou perfilada. O faceamento seria aqui a formação desse plano, já o perfilamento é a formação desse perfil. Ele é abaulado e o tipo de ferramenta utilizado vai ser diferente, assim como o ângulo de incidência vai ser diferente. Tudo isso depende do seu material e do tipo de ferramenta que você vai utilizar, o tipo de material da ferramenta de corte. Sangramento, geração de canal ou secção na peça radialmente. Aqui então a ferramenta para a exersão do canal, ela é aqui um pouco mais plana, então ela vem, exerce o contato com a peça enquanto ela gira e forma aqui um canal separando essas duas extremidades. Ferramenta de corte se movimenta retilhamente perpendicular ao eixo de rotação da máquina. Rosqueamento, geração de filetes por meio da abertura de um ou vários sulcos helicoidais de passo uniforme em superfícies cilíndricas ou cônicas. Pode ser feito pelo torneamento, por fresa ou então por um macho. Aqui no caso do torneamento, nós vemos aqui a ferramenta de corte, com a sua geometria definida aqui para esse passo de rosca, exercendo aqui então o contato na peça enquanto ela gira ao redor desse eixo, exercendo aqui então vários sulcos ao redor da peça para formar assim a rosca. Por último, recartilhamento, geração de padrão de textura rugosa em superfícies cilíndricas, utilizado em peças que necessitam de manuseio para aumentar o atrito. Então nós vemos isso muito em maçanetas, itens que nós precisamos de puxar, pinos, essas coisas para aumentar o contato, o atrito ali, para a gente poder manusear essa peça até mesmo com a mão. Então aqui ela também exerce ali a rotação ao longo de um eixo e vem a ferramenta de recartilho com uma textura aqui e exerce aqui essa função de recartilhado, formando esse padrão xadrez. Bom, eu vou falar um pouco sobre usinagem por jato d'água, que é um processo de usinagem não convencional, mais utilizado em chapas, para cortes em perfis de chapas. Ele pode ser utilizado para vários tipos de materiais, desde polímeros até cerâmicos e metais, como vocês podem ver no GIF abaixo. Dentro do processo de usinagem por jato d'água, existe o jato d'água puro, que é o processo que é utilizado para cortar materiais de baixa dureza, e o com abrasivo, que ele é utilizado para cortar materiais de dureza alta. E o processo de corte por jato d'água, ele começa com a geração de pressão, em que a água que entra no equipamento, na máquina, ela é bombeada a uma pressão muito alta, como vocês podem ver, uma pressão de 20 a 84 bar, que é uma pressão consideravelmente alta. E a segunda etapa, ele converte pressão em velocidade. A gente estudou a mecânica dos fluidos, e quando você diminui a tubulação, você aproxima as linhas de corrente. Então você converte pressão em velocidade, você aumenta a velocidade do fluido. E é o que acontece. Nessa etapa, o diâmetro no qual a água está escoando, ele diminui. E a terceira e última etapa é a introdução do abrasivo, que aumenta o poder de corte no processo. O abrasivo ele serve tanto para cortar a chapa, quanto para acabar, fazer a parte de acabamento superficial da peça. As variáveis do processo que a gente leva em conta é a pressão, que determina o nível de energia das moléculas para o corte. O fluxo da água também é importante, porque ele demonstra a quantidade de material que vai ser removido. O diâmetro do jato, mais especificamente o diâmetro do bico de corte, porque é o que isso a gente associa diretamente com a velocidade, tá? que o fluido sai. O abrasivo, que varia o tamanho do grão. Eu vou explicar isso mais para frente. E a distância e velocidade do corte, a distância do bico de corte até a chapa. A gente vê nessa imagem uma máquina de corte por jato d'água comum. E ela tem basicamente 3 partes, que é o sistema de pressão, onde pressuriza a água, nele inclui a bomba, o cabeçote de corte e a tubulação, onde o fluido escoa. A máquina com os eixos X, Y e Z, que é muito parecido com o que se tem na máquina CNC. E o sistema de controle, que é onde você programa e você tem os acionamentos dos motores e você tem todo o sistema de análise, né, o sistema de feedback, da pressão, da velocidade, da posição da máquina de corte. Bom, a peça produzida no processo de jato d'água, ela é considerada uma peça de alto padrão de acabamento. E a precisão de corte dela é consideravelmente boa, porque a tolerância dela é mais ou menos 0,13 milímetros. E a rugosidade produzida é de 3,8 até 6,4 micrômetros. E se você levar em consideração, fica ali no que eles tratam de
polimento intensivo. Ela apresenta uma certa qualidade. E quando a gente fala de tamanho de grão, isso influencia diretamente no processo de acabamento. Os abrasivos comuns que são usados no processo de usinagem com abrasivo são o óxido de alumínio, dióxido de silício, granata, que é um mineral de silicato, e a granulometria deles varia, granulometria é o diâmetro de cada grão, varia de 60 a 120 milímetros. Então, quanto menor o grão, melhor o acabamento. Por isso que a gente tem uma variação aí na superfície produzida. Quanto menor o grão, melhor a rugosidade da superfície. Menor, no caso, né? Bom, falando agora do processo de rasqueteamento, ele é um processo manual de usinagem destinado à ajustagem de superfícies com auxílio de uma ferramenta monocortante denominada rasquete. No desenho esquemático à direita, podemos ver a rasquete e a peça na qual a superfície tem a ajustagem sendo feita. O rasqueteamento ele consiste da ferramenta monocortante o rasquete. Ela é composta por uma aresta cortante, face biselada, corpo, espiga, cabo e tem uma convexidade na transição das quinas. Pode ser manual, elétrica ou pneumática. No caso da elétrica e pneumática, ela exerce um sentido de ida e vinda como se fosse de um martelete, onde o material é retirado no sentido que ela tem a face cortante destinada. Aqui são os dois exemplos dos processos. Um é a retirada de material em um sentido na força da ferramenta de ida, e o sentido de vinda contra o corpo do ajustador. A finalidade desse processo é destinar uma melhor lubrificação por conta da manutenção da película de óleo na superfície e também propicia uma menor fricção, já que a área de contato é menor, porque a área de contato seriam só os picos aonde a ferramenta monocortante não atuou. Aonde ela atuou se formam pequenas bolsas, aonde o óleo pode se alojar, permanecer ali por um maior tempo e não escorrer. Alguns exemplos de onde é usado o rasqueteamento, geralmente em barramentos, mancais de deslizamento e guias de carros de máquina, aonde possui um trilho ou algum carro que passa por cima ou algum eixo em contato, precisa de uma lubrificação e o acesso é difícil, então geralmente não se usa uma máquina para fazer esse processo. O ajustador, na hora, na posição que a máquina está, ele dá o acabamento destinado ao que ela precisa. Essa foi a nossa apresentação. Gostaria de agradecer a todos que viram o vídeo. Estamos à disposição para qualquer pergunta, qualquer pessoa que queira complementar também com algum exemplo, algum processo. Nossas fontes estão no slide, para quem quiser também. Fora isso, eu gostaria de agradecer. Obrigado.